Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre um tema super importante para quem investe no exterior. A gente vai falar sobre tributação. E hoje eu tô aqui com um time de peso, especialistas, para falar um pouquinho sobre o tema. A ideia é a gente tirar todas as dúvidas, falar sobre tudo. Então vamos lá, tô com o pessoal da Astrid. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada. A Cris Teixeira, né, CEO, cofundadora da Astrid. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Ju. Tô aqui com o Vitor Barcelos, né, Vitor? Você é especialista em tributação e contabilidade internacional. Isso. Bem-vindo. Obrigado. Legal. E com o Roberto Terra, que é especialista em tributação no Brasil. Certo, Roberto? Sócio também da Astrid. Bem-vindo. Obrigado. Bom, carinhas aqui já conhecidas, né? A Cris e o Roberto já tiveram por aqui. Então vamos lá, primeiro contem um pouquinho pra gente quem é a Astrid, né? O que vocês fazem? Legal, Ju. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Avenue, ajudar a tirar as dúvidas nesse universo aí que muitas vezes é novo para muita gente, de tributação internacional, mas é o nosso mundo já há muitos anos. Eu trabalho nessa área há mais de 28 anos e a Astrid foi fundada na nossa intenção de atender um volume maior de pessoas através da automação, a um custo muito mais acessível. Então é uma plataforma de contabilidade e tributação internacional. É o que nós já fazemos há muitos anos manualmente, automatizado para democratizar o acesso a esse serviço e é um veículo de investimento que otimiza demais os ganhos para os clientes. Maravilha, Cris. O pessoal pensa que tributação é um bicho de 7 cabeças, né? Acha que é muito difícil. Tem gente que deixa de começar a investir no exterior por conta da tributação. E a ideia hoje acho que é justamente desmistificar tudo isso, mostrar que é muito mais simples, muito mais fácil do que a gente imagina. Inclusive, pessoal, a Avenue, né, para quem é cliente Avenue, vai encontrar diversos relatórios auxiliares para efeitos de imposto de renda no Brasil, né? Então, tem muita facilidade por aí. Eu queria começar, então, falando sobre tributação para pessoa física no Brasil. Obviamente, quando a gente vai começar a investir no exterior, eu vou fechar um câmbio, eu tenho que pagar o IOF, né? Acho que é o primeiro imposto que a gente paga. Quando eu fecho um câmbio para conta investimentos com essa finalidade, eu pago só 0,38% de IOF, que é a menor alíquota possível numa operação de câmbio, né? Um câmbio para disponibilidade, por exemplo, é 1,1 e um câmbio para quem usa o cartão de crédito lá fora é de 5,38. Então, tem aí o benefício para você fazer investimentos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre dividendos, ganho de capital, né? Então, como é que funciona tudo isso? Acho que a gente pode começar com dividendos. Tá bom. Né? Então, como que funciona? Então, eu sou residente fiscal aqui no Brasil. Como que vai funcionar a parte de dividendos? Então a gente tem dois lados. Eu vou falar um pouquinho do lado americano, tá? Vai falar um pouquinho aí do lado brasileiro, tá? Dividendos depende da ação, se ela é uma ação americana, se ela é um ETF americano ou não, tá? Isso que vai determinar se há uma tributação nos Estados Unidos ou não para essas pessoas físicas. Sendo uma ação americana, uma ação da Microsoft, da Apple, algo do gênero, os dividendos estão sujeitos a uma retenção na fonte de 30%, tá? Sendo uma ação que não é americana, e você pode ter ações negociadas em bolsa lá que não são de empresas americanas, você aí não tem uma tributação americana, pode haver algum imposto retido no país de origem da ação, dependendo de onde é a empresa, tá? Terra, você quer falar de Brasil? Claro, vamos lá. Esses dividendos aqui no Brasil, para o residente fiscal brasileiro, esses dividendos são tratados como uma receita ordinária, sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, 5 faixas, podendo chegar até 27,5%. Via de regra, esse dividendo vai ser tributado a 27,5%. E no caso, como a Cris comentou, em situações onde há um imposto retido nos Estados Unidos de 30%, como o Brasil e os Estados Unidos têm esse acordo de reciprocidade para poder fazer a compensação dos impostos, esse 30% é considerado um crédito aqui no Brasil. Se não tiver retenção, paga-se os 27,5% aqui no Brasil, o que é importante, sempre em bases mensais. Tá? Perfeito. E esse pagamento é feito via DARF. Via DARF. O cálculo ele é conhecido como carnê-leão, mas o pagamento, o recolhimento do imposto é através de uma guia de recolhimento de impostos, que é o famoso DARF. Até o último dia do mês seguinte. Até o último dia útil do mês seguinte. E perfeito. esse é um ponto importante porque as pessoas, elas têm que saber disso, porque elas enviam o recurso para lá, mas tem que pagar o imposto aqui, se essa conta está na pessoa física, né? Perfeito, maravilha. Acho que E a confusão é que, como a empresa brasileira não tem imposto sobre dividendos, a pessoa acha que o dividendo que ele recebe lá fora também não tem imposto. E aí acaba esse conceito se confundindo, mas na verdade imposto é dividendo recebido por um brasileiro no exterior, respeita a sistemática do carnê-leão e vai ser tributado numa alíquota progressiva até 27,5%. Perfeito, maravilha. Então, resumindo, a grande maioria dos ativos lá fora, né, contanto que eles sejam ativos americanos, eles vão sofrer uma tributação na fonte de 30%.
dado que o Brasil e Estados Unidos têm um acordo de reciprocidade, né? Acaba não tendo que recolher mais nada aqui. Precisa informar a Receita Federal Brasileira desses dividendos? Precisa. No momento da declaração de imposto de renda, tudo isso tem que estar declarado. Tanto os dividendos recebidos, quanto os impostos retidos nos Estados Unidos que foram compensados, quanto as posições de custódia, eventualmente mantidas no final do ano. Então tudo isso tem que estar declarado, reportado na declaração de imposto de renda brasileira. Perfeito. E aqui eu vou dar só um passinho para trás, que eu até esqueci de fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Mas é uma pergunta que a gente recebe bastante. Acho que é a primeira pergunta de quando o brasileiro está indo investir fora. Ele está fazendo investimento lá fora, ele precisa declarar alguma coisa lá nos Estados Unidos? Não, isso é uma pergunta importante, tá? Uma conta de investimento não requer entrega de declaração americana ou um Tax ID, um CPF, nada disso, tá? Quando tem imposto, é o banco, a corretora americana que tem a obrigação de reter e entregar esse imposto para o governo americano. Então, a gente não tem uma declaração. O que existe é um formulário que o número dele é W8, o nome dele é W8, e esse formulário é justamente onde o cliente declara que ele não é residente, ele só informa isso para o banco. O banco tem que ter isso e a gente prepara, a Astrid prepara esse formulário para que o banco saiba que é não residente, portanto, tendo dividendos vai reter 30%. Perfeito. Então, sendo residente fiscal no Brasil, a única obrigação tributária de recolhimento, de declaração é no Brasil. Exato. Certo? Perfeito, maravilha. Bom, ganho de capital. Como que vai funcionar a tributação sobre ganho de capital? Primeiro vamos falar da isenção, né? Existe uma isenção se a quantidade de operações, o valor das operações de venda dentro de um mesmo mês não passarem determinado valor, né? Como que funciona? Isso é Brasil, né? Posso falar dos Estados claro, Unidos? por favor, lógico. Porque nos Estados Unidos, na verdade, é tudo isento. O ganho de capital do não residente na venda de ações, sejam americanas ou não, é isento. Então não tem a gente só vai ter retenção, realmente tributação brasileira. O reflexo vai ser no Brasil. Temos essa isenção, se as alienações ocorridas dentro daquele mês forem inferiores a R$35 mil, e é sempre importante frisar, valor de alienação. Muita gente se confunde imaginando que esses 35 mil é o ganho. O ganho não impacta aqui. Se o valor de alienação é inferior a R$35 mil dentro do mês, esse ganho é isento de tributação. Precisa ser declarado no imposto de renda, numa ficha específica, enfim. Se superar, se for um ganho tributável aqui no Brasil, 15% de imposto. A gente fala 15%, tem uma tabela progressiva atualmente, mas ganhos até R$5 milhões caem na primeira faixa dos 15%. E aí, nesse caso, você também, assim como no caso do Carnê-Leão, recolhimento do imposto em base mensal, até o último dia útil do mês seguinte da operação, e tudo isso declarado, reportado na declaração de imposto de renda, num anexo específico, no anexo de ganhos de capital. Perfeito. Passou de R$35 mil, por exemplo, R$35 mil e 5, né? R$35 mil e 5 centavos, por exemplo. Precisa recolher sobre tudo. Precisa recolher sobre tudo. Perfeito. Essa também é uma dúvida. E não é uma operação isolada, é o total das alienações no mês, quando somado, se ultrapassar R$35 mil, aí vai ter que tratar tudo com o ganho de capital realizado de cada uma das operações. Vale para todos os ativos no exterior, então, né? Vale para ações, ETFs, REITs, ADRs, fundos, bonds. Então, qualquer ativo que o cliente tiver de investimento no exterior e ele vendeu, né? Ele vai computar como um valor ali para somar e ver se ele passa ou não desses R$35 mil, certo? Isso aí, perfeito. Isso aí. Maravilha. Origem dos recursos, quando a gente fala de ganho de capital. Como que funciona? Mandei dinheiro daqui, eu recebi um aluguel lá. Qual que é a diferença? A origem do dinheiro, a legislação brasileira, ela trata a origem de acordo com ela trata o ganho de capital de acordo com a origem do recurso. Em sendo um recurso adquirido com origem em moeda nacional, o potencial ganho cambial aqui acaba sendo tributado de acordo com as regras do ganho de capital. Em sendo um recurso adquirido com origem em moeda estrangeira, você acaba tendo que fazer comparativo dos ganhos, do valor do ganho em moeda estrangeira. E a gente tem a origem híbrida também, que é parte em moeda nacional, parte em moeda estrangeira. Essa parte é bastante complexa. Essa parte você tem que ter um tracking muito bem apurado para verificar a origem do recurso, onde ele saiu, porque isso tem que estar muito bem alinhado e amparado para fins de suporte, para apresentação de documentação, enfim, tudo que venha a ser necessário. Então a origem do recurso acaba sendo simples porque você faz a remessa que ela sujeita a um IOF de 0,38 e esse valor é aplicado. Então aí a origem é reais, não resta fácil, dúvida. Né? Exato, tá fácil. Aí deu um ganho. Você pagou imposto sobre esse ganho, mas deixou o ganho lá e investiu de novo. Então agora essa origem é dólar. E aí tem que manter realmente um controle bem detalhado para poder apurar isso corretamente. Então, aí que fica mais complexo. Exato. O que acontece na prática é que o ganho de capital em ativos internacionais se dá de duas formas. Pela variação positiva do ativo e pela variação positiva do câmbio frente ao real. Então, quando a origem da moeda é estrangeira, ele não tem a exposição ao ganho de capital pela variação positiva do câmbio.
ele só vai ter exposição a ganho de capital pela variação positiva do ativo, isoladamente. Por isso que é a ótica em dólar que o Terra trouxe. Quando ele faz a aquisição do investimento lá fora com origem em moeda nacional, ele vai olhar quanto que ele ganhou da data do investimento até a data em que ele fez a alienação, com a variação positiva do câmbio, e quanto que o ativo lá nos Estados Unidos variou positivamente. Então vai ter ganho de capital pela variação positiva do ativo e um potencial ganho de capital pela variação positiva do câmbio, quando a origem é nacional. Por isso que tem que sempre observar qual é a origem do recurso que está dando capacidade para ele fazer esse investimento lá fora. Perfeito. Então, origem real, o ganho de capital ele incide sobre variação do ativo mais variação cambial, origem em dólares só sobre a variação do ativo e a gente não olha a variação cambial. É isso, né? Maravilha. Falando um pouquinho de bonds, né? Os bonds lá nos Estados Unidos, eles costumam pagar juros semestrais, né? A grande maioria paga. E onde que se encaixa a tributação desses bonds? Tem alguma retenção na fonte? Não? Recolhe no Brasil? Como que vai funcionar? Lá também é isento, juros de bonds, então não vai ter nenhuma retenção na fonte. E aqui no Brasil ele é tributado. A natureza desses juros é juros. E aí, por consequência, a tributação é ganho de capital. Então, vai seguir a mesma metodologia, como se fosse a venda de um ativo. Então, os juros ele é tributado de acordo com a tabela progressiva do ganho de capital, aquela que tem até 5 milhões. Não tem a isenção dos 35 mil, né? Nesse Exatamente, caso dos juros, não vai ter. Não tem isenção dos 35 mil, porque aqui não há uma alienação. Então, aqui é um recebimento de juros. Os juros, independente do valor, tem essa tributação de acordo com as regras do ganho de capital, via de regra 15%. Perfeito. E a DARF é a mesma? O código de DARF é o mesmo para ganho de capital, para os juros recebidos, ou muda? Ganho de capital, o DARF é o mesmo, o código de receita é o mesmo. Para dividendos, se os dividendos forem tributados aqui no Brasil, no famoso Carnê-Leão, é um outro código de receita. Então muda um pouquinho. Ganho de capital é importante saber que tem um programa específico para se apurar esse imposto, anexar esse demonstrativo na declaração de imposto de renda no final, março, abril e maio do ano subsequente. E o Carnê-Leão é um cálculo que você faz, depois você só reporta, só replica essa informação na declaração de imposto de renda. São códigos diferentes aqui de receita. Na prática, o cliente sempre recebe um DARF. O que vai mudar é o código de identificação daquele rendimento. É isso. Se é um dividendo, se é um ganho de capital sendo realizado numa alienação, ou se é um juros que está sendo recebido. E aí a receita do lado de cá, ele consegue entender o que aquele contribuinte está tendo de receita lá fora e de rendimento lá fora, por meio da identificação desse código. Maravilha, legal. E aqui, pessoal, vale ressaltar, como eu falei, a Avenue ela tem relatórios auxiliares para efeitos de imposto de renda no Brasil e para ganho de capital, né, para juros recebidos dos bondes, o cliente Avenue ele vai ter acesso a uma DARF já com cálculo feito, né, um boleto para você pegar essa DARF no banco e pagar, né? Então a gente auxilia nesse lado de todos os cálculos, né, mas que algumas vezes são complexos. Agora a gente vai falar um pouquinho de MP, tá? Então tem uma MP em tramitação no Congresso, né, que pode eventualmente mudar todas essas regras de tributação. Então queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Poxa, o que muda? O que de fato vai mudar de tudo isso que a gente ouviu? Muda tudo? Tem coisa que vai ficar? Não? Vamos lá. Tá, o Vitor vai falar um pouco mais de detalhe dessas potenciais mudanças, né? Porque, na verdade, a gente não sabe até isso efetivamente acontecer, que seria aí no prazo agora de 28 de agosto. Então, enquanto isso não acontece, a gente só pode trabalhar com o que está na nossa frente, né? De potenciais mudanças. Então, o Vitor vai contar um pouquinho pra gente, né? Para cada um desses itens de renda que a gente passou, o que poderia mudar. Então, hoje a gente tem um arcabouço tributário tramitando no nosso Congresso Nacional. Ele é composto por algumas ferramentas que estão trazendo proposta de ajuste nas regras atuais de tributação. E uma delas temos 3 medidas provisórias, a 1171, 1172 e 1173. E a 1172 fala sobre a tributação, o ajuste na tributação de ativos investidos no exterior. Então, quais são as regras, quais são as alíquotas que vão incidir, qual é a sistemática, qual é a periodicidade de recolhimento do imposto. Então, essas novidades estão tramitando no Congresso Nacional, vão ser analisadas pela comissão mista, pelo próprio Congresso Nacional, no nível da Câmara dos Deputados e Senados, e aí vão ser discutidos ali os ajustes que vão ser implementados no próximo ano calendário. E a ideia é mudar dessa metodologia de pagamento mensal para uma metodologia anual, o que ajuda as pessoas físicas, né? Porque, obviamente, esse pagamento mensal, muita gente se incomoda de ter que fazer isso todo mês. Então, isso passa, né, para a declaração. As alíquotas mudam, então há uma unificação aí de ganho de capital e dividendos, não tem mais diferenciação. A gente fala de uma alíquota de 22,5% acima de 50 mil reais, nunca se lembra se é reais ou dólares. Então, aumentaria, né, ou também reduziria, dependendo do ponto de vista. Como dividendos já são tributados nos Estados Unidos a 30%, o fato de cair para 22,5% não ajuda o brasileiro.
que antes era 27,5%, entendeu? Então, na prática, para o brasileiro fica mais caro na pessoa física agora, porque era 15% ganho de capital e juros passaria a ser 22,5%. Eu acho que para a pessoa física as grandes mudanças são realmente a periodicidade, que passa a ser anual, então isso simplifica, porém também fica um pouco mais caro do ponto de vista de alíquota, né? Perfeito. Tem também o ajuste na isenção, né? Hoje a isenção é de R$35 mil por mês, por CPF, e aí passaria para uma isenção de R$6 mil no ano. Então, você pegaria todas as alienações que aconteceram naquele ano no calendário, vai ter a isenção de R$6 mil e você tributaria o restante. Ou seja, quase não há isenção. Perfeito. Aí vai entrar em faixas, na verdade, então. Então, 6 mil de qualquer forma. Mesmo que eu tenha muito mais do que isso, 6 mil isentos. Dos 6 mil da renda, nesse caso, né? Isso, a diferença é essa. É a renda total do ano. É da renda. Até 6 mil você não vai pagar nada. Renda é equivalente ao lucro, então, que a pessoa está tendo. É, pode ter deixar de capital, juros, dividendos, variação cambial, o que for. Perfeito. Então, até R$6 mil de renda, isso aqui está isento. Aí, dos 6 aos 50, ele vai pagar 15% de imposto. E o que ultrapassar os 50, ele paga 22,5%. É isso, né? É isso aí. Exatamente isso. Bom, eu trouxe aqui algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente nas redes sociais, né, que o pessoal, de fato, está com bastante dúvida com relação a SMP. Então, vou trazer aqui para vocês. A primeira questão é com relação à bitributação nos dividendos, né? Então, hoje não acontece por conta dessa regra de reciprocidade. Dado que o dividendo está numa caixinha separada, né, existe essa não necessidade de recolher aqui, porque já passou dos 27,5 lá, pagou 30. Agora, nessa nova regra, o que aconteceria com os dividendos? Vai tributar em 30 lá e mais os 22,5 aqui? Não, o acordo de reciprocidade continua o mesmo na pessoa física. Na verdade, nada mudou. Nessa novo texto agora da 1172, eles até deixaram isso claro, mas já era assim antes, essa possibilidade já existia, então não há bitributação, não. Perfeito, então continuou tributando na fonte lá os 30, para dividendos ele não vai ser mais tributado aqui. Maravilha, perfeito. SMP, ela vai valer para ativos que foram comprados no passado, então vai valer para ativos anteriores. Como que vai ser feito esse ajuste em imposição? A gente tem que entender que a medida provisória ela está legislando sobre rendimento, não na data de aquisição de determinado ativo. Se o ativo foi adquirido há 3 anos atrás, mas ele gerar uma renda a partir de 1º de janeiro de 2024, caso a MP seja aprovada, esse rendimento vai respeitar a nova sistemática de tributação. Então, a data de aquisição do ativo não tem muito a ver com as novas regras. O que tem a ver com as novas regras é a origem do rendimento. Agora, se você tem rendimentos que foram auferidos com a regra atual, ele vai ficar respeitando a regra atual. Tá? Porque todo o ajuste na tributação sobre renda, ele precisa respeitar o princípio da anterioridade anual. Então, se for aprovado, a partir de janeiro de 2024, ele olha para frente, para trás é a regra anterior. Tá? O que o contribuinte pode aproveitar nessa medida provisória, porque ele traz também a oportunidade do investidor que está há muitos anos com aquele ativo, que está com ganho de capital ali acumulado, trazer isso a valor de mercado. Então, se for aprovado, você pode trazer a valor de mercado a posição que está declarada em 31/12/2022, atualizada pelo câmbio do 30/6/2023, que de 4,81, e a variação positiva, seja do ativo, seja do câmbio, você tributa em 10%. Porque se você deixa virar e realiza esse ganho de capital quando a MP estiver vigente, você vai ter que respeitar a nova sistemática, que vai de 15% a 22,5%, sendo rendimentos acima de R$50 mil já na última faixa de alíquota. A gente vai ter que fazer conta, porque, na verdade, como o câmbio travou ali em 30 de junho, a gente não sabe qual câmbio que vai estar mais para frente no ano, pode ser que vale a pena liquidar efetivamente na física ao invés de marcar. Mas, enfim, esse é assunto para depois de 28 de agosto, quando a gente vai saber o que aconteceu. Né? Tá. Bom, é que acho que uma última pergunta sobre o tema, né, que o pessoal também mandou, é se, tá bom, a SMP passou, como que vai ser a questão da tributação no final do ano? Agora não vai ser mais mensal, vai ser anual, né? Se isso aí vai incidir sobre a variação dos ativos, mesmo que não seja realizado nenhuma venda, ou ainda assim há necessidade de ser feitas as vendas para apurar o ganho e aí sim cobrar o imposto. É isso, exatamente isso que vai acontecer. Então, só a valorização ou desvalorização do ativo não vai ter nenhum impacto no cálculo do imposto aqui no Brasil. E sim, quando a pessoa física efetivamente vender aquele título. Então, continua o fato gerador, continua sendo a venda dos ativos, né? Não vai precisar ficar pagando imposto todo ano se você não mexer nos investimentos. Sempre alienação. Fato Maravilha. gerador. Porque essa foi uma grande dúvida, que o pessoal entendeu que não, que teria que recolher todo ano conforme a variação da carteira. Então, perfeito, maravilha. Agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre herança, né? Imposto sobre herança para pessoa física nos Estados Unidos. Então, hoje, para o não residente fiscal, me corrijam se eu estiver errada, existe uma isenção para até $60 mil
em ativos de raízes americanas, né? Tem alguns ativos que têm exceção, enfim. Então eu queria começar perguntando para vocês, é isso mesmo, né? São esses $60 mil e quais são os ativos que têm a incidência desse imposto? Isso é um ponto bem importante, porque muitas pessoas não sabem, né? Não moram lá, por que pagariam imposto de herança em outro país? Mas realmente a lei americana fala que as pessoas que mesmo que não morem lá, mas que tenham ativos americanos, estariam sujeitos a esse imposto de herança, que vai de 18% a 40% do valor de mercado do bem na data do falecimento. Então é bem relevante e por isso a gente tem que tomar um cuidado e proteger isso, né? Esse imposto vai incidir sobre todas as ações americanas, de corporações americanas. Então todas as ações que são negociadas em bolsa de empresas americanas estão sujeitas a esse imposto, fundos americanos também, ETFs também. Tá? Esses são os 3 grandes tipos de ativos. A gente tem algumas exceções, como bonds, ações de empresas não americanas, né, que são os ADRs, também não teriam. E caixa tem uma discussão, tá? O dinheiro que fica parado em caixa, se ele está numa conta de caixa da corretora, ele está sujeito, se ele está numa conta de banking, ele não está sujeito, tá? Então tem essa diferenciação entre conta de investimento ou conta de banking. Mas é preciso ter cuidado, pensar em uma proteção, porque acima de $60 mil no valor do falecimento de mercado, de novo, esse imposto passa a incidir de 18% até 40%. Perfeito. E esse imposto, ele é progressivo, né? Porque tem muita gente que pensa que passou dos 60 mil, ou na verdade, assim, passou de 1 milhão, tudo tributa em 40%, que os 40% eles valem para valor acima de $1 milhão, né? Isso. Mas a alíquota, ela é progressiva, né? Então, a efetiva, na verdade, ela não é os 40%. Correto. Certo? Então, depende do valor total, né, daquele patrimônio. Exato. Mas então, assim, 18% tem uma alíquota. faixa, depois vai para 20%, 22%, né? Vai progredindo. Até o 40%. Até o 40% para tudo que ultrapassar $1 milhão, né? Então, de fato, ainda assim, é bem pesado e a gente precisa pensar em formas de blindar, né? Então, tem gente que não quer investir fora, porque fala, se eu passar de $60 mil, eu vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos. Não necessariamente, né? A gente tem que olhar muito para a questão dos ativos. Como você falou, bonds, por exemplo, eles, apesar de muitos deles serem ativos de raízes americanas, né, o próprio bond do Tesouro Americano, emitido pelo governo americano, ele não tem o imposto de sucessão. Por que isso acontece? Eles têm alguma categoria específica? Tem, na verdade, não é nenhuma regra, é que o imposto de sucessão, a lei do imposto de herança, ele leva para o imposto de renda. O imposto de renda americano isenta de tributação os bonds, os títulos de tesouro também. Então, essa regra do imposto de herança fala que o que o imposto de renda isentar, ele também isenta. Então, acaba sendo por consequência. Maravilha. Então, se investir em bonds na pessoa física hoje, a gente pode tranquilamente passar dos $60 mil. Legal. Você fica restrito a esses tipos de ativos, mas sim, funciona perfeitamente, aí você está protegido. Perfeito. Um outro ponto, você comentou, né, que os fundos de investimento nos Estados Unidos, eles sofrem também imposto. Mas, pessoal, os fundos de investimento pela Avenue, eles são todos sediados ou na Irlanda ou em Luxemburgo, então, por conta disso, eles não sofrem incidência também do imposto americano, tá? Justamente porque eles ficam fora, acho que é importante ressaltar. A questão do inventário. Acho que é outro ponto importante também. Poxa, precisa abrir inventário nos Estados Unidos. Não existe alguma forma da gente não ter que abrir esse inventário, né? Existe. A Avenue oferece também, que é a cláusula de Transfer on Death, ou TOD. E isso faz com que a sucessão seja automática. O único ponto importante aqui, se a conta da pessoa que vier a falecer tiver ativos americanos sujeitos ao imposto de herança, o banco americano, qualquer um deles, tem a obrigação de bloquear a conta. Então, esse TOD vai ficar bloqueado até que o inventário pague o imposto, comprove que foi pago e aí demonstre, e aí o banco libera. Então, a Receita Federal emitiu um certificado que tem que ser apresentado ao banco para o banco liberar. E eu já vi famílias esperarem mais de 3 anos por essa liberação, porque a Receita Federal ainda faz muita coisa em papel nos Estados Unidos e demora. Então, eu realmente, para quem for manter física, tem um bonds e tem uma cláusula de TOD, porque aí a sucessão é automática e você não tem que fazer um processo de inventário nos Estados Unidos, que é longo e caro. A gente está falando aí de $50 mil para fazer um inventário básico nos Estados Unidos e um período também que vai de 6 meses a 2 anos. Então, realmente, você pode ficar muito tempo com esse dinheiro bloqueado se não tiver o Transfer on Death. Perfeito. E aí, pessoal, acho que só reforçando, né, essa cláusula, ela é super importante mesmo, como vocês viram, e é bem simples de colocar. Então, se você tem uma conta individual na Avenue, né, é só você entrar lá no meu perfil,
vai em beneficiários e cadastra, né, pelo menos um beneficiário, mas dá para colocar até 5 beneficiários, estipulando o percentual para cada um deles. Então, isso vai evitar uma dor de cabeça muito grande lá na frente, né? E além da conta individual, a gente tem também um outro tipo de conta, que é a conta conjunta, que ela também faz esse papel, né? A nossa conta ela é do tipo Joint Tenants with Right of Survivorship, e esse tipo de conta também dá o benefício de, se um dos titulares vierem a faltar, né, o outro passa a ser dono do todo, sem a necessidade do processo de inventário, né? Então, ou um ou outro, é super importante que vocês tenham ou a conta conjunta ou a conta individual com essa cláusula para evitar grandes dores de cabeça. A necessidade do inventário, porque o imposto é uma dor de cabeça, mas o inventário é outra que pode ser até maior. Né? Perfeito, maravilha. Tem mais algum ponto da sucessão que vocês acham que é importante ressaltar? Brasil, né? Acho que vale a pena falar que hoje a gente não tem ela complementar, mas já está na reforma tributária da PEC. Já está na PEC. Né? Hoje a gente não tem, hoje não haveria incidência do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança no Brasil, que é de competência estadual. Não haveria incidência do ITCMD sobre herança transferida no exterior por conta de uma decisão do STF do ano passado. Mas na PEC, na reforma tributária, eles tentaram endereçar esse tema, então a gente tem que ver o que vai acontecer no Congresso acerca do texto que foi proposto para a reforma tributária, mas hoje, se a gente pensar hoje, não haveria incidência do ITCMD com relação à herança transferida no exterior. Perfeito, maravilha. Então, tem que acompanhar aí para ver se vai ter alguma mudança. Esse ano também Exato. Muita coisa, vamos em conversa, é isso, legal. E com relação a... Bom, então é isso. Tá também em tramitação pra gente ver se vai ter alguma mudança ou não. É separado da MP, mas também tá. É isso. Tá, maravilha. Bom, agora a gente vai falar de offshore, né? Então, offshore acho que é um dos grandes mitos também aqui do brasileiro. É até engraçado que se você for no Google e for pesquisar offshore, né? Offshore você coloca lá, pessoal, depois você faz o teste. Offshore primeira coisa que aparece, é legal? É crime? Então, assim, existe um mito muito grande, né? Então, a primeira pergunta que eu faço pra vocês, gente, é legal ter um offshore? Legal. O que é, né, offshore? Conta pra gente. Tem esse estigma porque, na verdade, isso já existe há muito tempo, essas estruturas, esses veículos de investimento, né? Offshore, a PIC, que é Private Investment Company, você tem diferentes apelidos. Ela foi usada para pessoas que faziam coisa errada mesmo, que queriam esconder dinheiro, que não queriam pagar imposto. Então, ela tem uma origem de algo que era errado. Mas isso, na medida que o mundo foi se tornando globalizado, que a informação foi se tornando disponível e que até os paraísos fiscais, essas ilhas, foram obrigadas pelas grandes economias a terem transparência e terem controle na informação e quem são os donos e fazer uma investigação antes de aceitar qualquer pessoa como cliente, isso mudou de figura. Então, hoje, obviamente, a gente só trabalha com pessoas que declaram 100% da renda. Então, a gente não tem absolutamente nada de ilegal em ter uma empresa de investimento. Qualquer pessoa pode ter, é legal com relação ao Brasil, com relação às ilhas, com relação aos Estados Unidos. É um instrumento tanto de organização de patrimônio, proteção patrimonial, sucessão, que também tem algumas vantagens tributárias, como a proteção do imposto de herança americano. Então, sim, é uma estrutura que vale a pena considerar. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente, então, dessas vantagens, né? O que muda, então, se eu tiver investindo na pessoa física, que a gente já viu como que é a tributação, para uma estrutura pessoa jurídica, né, via offshore. Tá, então eu vou falar dos Estados Unidos, vem aqui no Brasil de como funciona hoje, depois o Vitor complementa com as mudanças. Então, pensando aqui em Estados Unidos, a tributação é idêntica à que a gente falou para pessoa física, ou seja, dividendos de ativos americanos vão sofrer uma retenção na fonte de 30%, quando for depositado na conta dessa offshore. Juros vão ser isentos de bons, de títulos de tesouro, ganho de capital também vai ser isento, tá? Então, nada muda do ponto de vista americano, apenas agora você tem uma conta no nome de uma pessoa jurídica que fica nos Estados Unidos. A propósito, isso é importante. Muita gente fala, mas eu vou ter uma conta em BVI, em Bahamas, não quero ter uma conta num banco lá. Você não vai ter uma conta lá, a conta é na Avenue nos Estados Unidos, tá? O que você vai ter nas ilhas é uma empresa, é uma holding financeira e apenas isso, tá? Então, você tem total controle na conta da empresa, no mercado de uma economia forte, de uma moeda forte, como as pessoas pretendem ter. Isso é bom esclarecer. Tá? Perfeito. Então, não muda, do ponto de vista americano, o imposto de renda. O imposto de herança é que é a grande mudança. Tá? Do ponto de vista americano, lembra que na pessoa física, se você tem a conta com ativos americanos acima de $60 mil e você vem a falecer, o imposto vai de 18% até 40% sobre o valor de mercado daqueles ativos. Numa pessoa jurídica estrangeira, e é por isso que a gente abre em outro país e não nos Estados Unidos, esse imposto não existe mais. Porque agora a minha conta nos Estados Unidos não é de uma pessoa física, é de uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica não morre. Então é isso, e essa é a maior razão do ponto de vista americano da gente ter uma offshore.
Perfeito. E pela ótica brasileira muda bastante. Porque pela ótica brasileira, a offshore é uma estrutura, uma empresa constituída numa outra jurisdição, com personalidade jurídica. Então, a pessoa física, detentora das cotas dessa offshore, dessa PIC, não tem a tributação de imediato aqui no Brasil. Em que momento que acontece a tributação de lucros oriundos da atividade gerida por essa PIC? Ou por essa offshore, que são, como a Cris falou, são apelidos. Quando você tem a efetiva distribuição do dinheiro da offshore para a pessoa física. Aqui a gente tem um possível fato gerador de tributação, e a gente sempre fala que aqui você tem duas formas de tratar essa transferência de recursos. Uma delas, a distribuição de lucros acumulados. Então, se a PIC tem lucros acumulados, ela distribui para o acionista. Isso gera uma tributação de 27,5% aqui no Brasil, o famoso carnê-leão. Ou uma potencial redução de capital, do capital que foi investido. E aí aqui a gente tem que olhar a questão da variação cambial. Se houver uma variação cambial nessa redução de capital, essa redução de capital estaria sujeita à tributação de acordo com as regras do ganho de capital, porque variação cambial é tratada como ganho de capital aqui no Brasil. Então você tem essas duas tratativas, mas muda muito. A gente costuma falar muito que quando você tem a offshore detentora dos ativos, você difere a tributação para um momento futuro e você ganha o valor do dinheiro no tempo. Então isso é bem interessante. É o que acontece na prática, né? Porque o brasileiro, ele, às vezes, se confunde o contribuinte brasileiro, porque, recebi no exterior, não vou falar nada com o fisco brasileiro porque eu não trouxe para o Brasil. Mas, na verdade, não é isso. A base de tributação de um contribuinte brasileiro ele é global. Recebeu no exterior, trouxe ou não para o Brasil, tem que tratar fiscalmente pela sistemática dos programas, Carnê-Leão e GCAP. E aí, quando você faz isso via empresa, foi o que o Terra falou, você se beneficia da possibilidade de diferir essa carga tributária, porque quem está realizando ganho de capital, quem está recebendo dividendos, é uma empresa sediada do país com tributação favorecida, não é o contribuinte brasileiro. E aí ele vai reinvestindo, comprando, vendendo, reinvestindo e diferindo essa carga tributária para a data que ele retirar o dinheiro de dentro da empresa. E aí ele vai olhar para a relação societária dele, contribuinte brasileiro, com a pessoa jurídica PIC offshore que está sendo utilizada como veículo de investimento. Perfeito, maravilha. Então hoje, nas regras atuais, a gente tem um benefício muito grande dentro da estrutura offshore. Né, que é justamente esse diferimento. Um dia isso vai ser pago, né? Porque um dia esse lucro vai ser distribuído ou o capital vai ser retornado. Um ponto que é importante na redução de capital é que hoje a gente tem uma isenção de R$35 mil por mês. Então, se você quiser, é uma pergunta que a gente recebe muito, eu posso ter gastos pessoais na minha offshore? Não. Né? A despesa, isso é uma regra mundial, ela pode ser descontada, né, do lucro de uma empresa se ela é necessária para a receita. O que essa empresa faz? Aplica no mercado financeiro. Então, ela pode ter as taxas de manutenção dela, as despesas dela, corretagem, impostos, enfim, talvez uma viagem do dono da empresa para conversar com a Evelyn nos Estados Unidos, sim, faz sentido. Mas não dá para eu pagar uma viagem para a família para Disney e dizer que isso foi uma despesa que faz sentido para a minha empresa. Não faz, né? Porém, você pode tirar até R$35 mil por mês isento de tributação do capital que você aportou originalmente. Então, talvez seja uma possibilidade aí sim de você retirar cerca de $7.500 hoje para você fazer viagens e gastar por mês sem ter nenhuma tributação no Brasil ainda. E sabendo da isenção, ele pode se programar, né? Eu vou para Disney em novembro. Até lá eu vou tirando dentro da isenção. No dia da minha viagem eu tenho a disponibilidade na minha pessoa física, não vou usar dinheiro da empresa. É um dinheiro que já foi disponibilizado, enquadrado na isenção de R$35 mil. Ficou na conta de banking da Evelyn na física, então... Perfeito, maravilha. Então acho que assim, os dois lados têm as suas vantagens e desvantagens, né? Acho que tem que entender caso a caso. E aí eu te pergunto, Cris, o que geralmente a gente olha na hora de definir se faz sentido ou não abrir uma estrutura offshore para o cliente? A primeira coisa é custo-benefício, né? Obviamente isso tem um custo. A gente, apesar de, por ter automatizado o processo, a Astrid hoje cobra menos da metade do que a concorrência, e isso ajuda bastante e dá o acesso a esse veículo a pessoas que antes achavam que precisavam ter $350, $500 mil para poder ter uma offshore. Hoje, como a gente cobra $1.200, a gente trabalha ali com um custo-benefício de uma pessoa que tem $120 mil ou mais, para que isso não custe mais do que 1%. Tanto para abrir a gente cobra $1.200 e por mês são $99 por mês, que dá mais ou menos $1.200 no ano. Então, uma pessoa que tem acima de $120 mil de patrimônio, faz sentido pensar na estrutura do ponto de vista financeiro. Pode ter offshore se tiver menos? Pode. É que aí fica mais caro, né? Do ponto de vista percentual de custo de manutenção. Depois você tem também a possibilidade de usar essa offshore potencialmente no futuro. A gente está trabalhando agora também com investimento em imóveis. Você também vai precisar se proteger com alguma estrutura nos Estados Unidos. Então, pessoas que têm essa visão, olha, eu quero uma conta de investimento, quero imóvel nos Estados Unidos, offshore é interessante.
Imóvel nos Estados Unidos não tem nenhum abaixo de $60 mil. Então, certamente, a pessoa vai precisar de uma offshore, porque senão o imposto de herança é um problema, tá? E a gente olha para isso, e aí o apetite ou o tipo de portfólio que o cliente quer. Se é um cliente que só quer bonds, aí ele pode ficar na física, né? Tudo bem, tem o pagamento mensal toda vez que entrar juros, semestralmente, ele vai ter que pagar no mês seguinte um imposto no Brasil. Mas, se ele quiser ter uma flexibilidade, ou quiser realmente ter a possibilidade de investir no que faz sentido financeiro e não só tributário, aí a offshore dá essa liberdade, né, de você poder ter qualquer tipo de ativo mesmo americano. Legal, maravilha. Então, por quem tiver pelo menos interesse acho que de conhecer, né, podem procurar vocês. Inclusive, tá já aproveitando, né, onde que o pessoal encontra vocês aqui? Site? Qual que é o contato de vocês? Já aproveitem e passem aqui. A gente tem um e-mail que é o contact, em inglês. Astrid é com E no final, tá, gente? Astrid não contei história. É Astride, que é atravessar de um lado para o outro. Como a gente faz sempre tributação internacional, contabilidade internacional, foi o nome que fez sentido e soa como nome de mulher, com inteligência artificial, enfim. Então é astride com e.us. Legal, não, bacana. E aqui o próprio time da Avenue usa bastante vocês, né? Então vai fazer reunião com o cliente, chama vocês. Acho que isso é super importante, porque como vocês falaram, acho que é caso a caso, precisa avaliar se faz sentido ou não, e vocês estão super abertos para conversar, entender, identificar o que faz mais sentido para cada cliente, né? Bacana. E só mais um ponto também, além, eu falei muito do financeiro aqui, porque ter offshore, mas a gente pesquisou com os primeiros 200 usuários que a gente teve na Astrid, de por que eles queriam um offshore. E diferente do que a gente acha, porque nossa área tributária, que seria por causa de imposto, a primeira razão é proteção patrimonial. Então as pessoas querem primeiro tirar recursos para um país de moeda forte, economia forte, mas ao tirar você tem um nível, ao colocar numa PJ você tem 2 níveis de proteção, porque você afasta da sua pessoa física e isso dá uma tranquilidade para as pessoas que querem pegar aquela economia e deixar lá para uma aposentadoria, para os herdeiros, o que for. Legal. A segunda razão que veio também para a gente foi a sucessória, deixar as regras bem definidas. Na conta da Avenue da pessoa física você já tem 2 ferramentas. A gente tem também a possibilidade de ter um trust, além do offshore. Enfim, tem outras vantagens também aí por trás. Maravilha. E, Cris, me conta uma coisa, como que funciona o processo de abertura de uma offshore? É fácil, burocrático? Muito bom. Então, a gente conseguiu desmistificar um pouco isso também, né? Porque hoje, ainda no mercado, às vezes as empresas demoram até um mês para abrir uma offshore. Em BVI, nós abrimos em menos de 24 horas. E agora a gente também está abrindo Bahamas, de 3 a 5 dias, tá? E a gente também recebe empresas já abertas que possam passar para os nossos cuidados. Então, esse é um custo de transferência de $550 e a gente cuida da manutenção dali em diante, $99, seja BVI ou Bahamas. Abertura, como a gente automatizou de um novo processo, é isso que nos dá a possibilidade de fazer tão mais rápido e mais barato. Não tem mágica, né? Então, a pessoa faz o cadastro com passaporte, comprovante de residência, é um autocadastro, com uma tecnologia que a gente usa, que faz identificação facial e tudo mais, e depois segue com escolha de 3 nomes de empresas. As empresas são todas novas, constituídas para aquela pessoa, não são de prateleira, porque às vezes a velocidade pode ser por isso, não é o nosso caso. Então a pessoa escolhe o nome que prefere, na ordem de preferência, e essa empresa então, os sócios, se tiverem sócios ou dependentes, enfim, diretores diferentes do dono, também fazem o cadastro, e essa empresa então é aberta nesses prazos rápidos que eu te falei. Que maravilha, muito rápida, né? Bom, hoje não tem mais desculpa para não investir fora, né? Para não ter, de repente, uma estrutura, se fizer sentido. Porque abre conta lá fora em menos de 10 minutos, no caso da Avenue, né? Totalmente digital. E agora, para abrir uma offshore, também está falando de menos de 24 horas. Olha, essa me surpreendeu. Muito bacana. Muito, muito legal. Bom, agora vamos finalizar aqui essa parte de offshore com MP. Então, o que mudaria caso, né, essa medida provisória passe? Então, a gente viu agora as regras atuais. No novo cenário, o que muda para o dono de uma PIC, de uma offshore? Deixa eu só falar da parte americana, Vitor, aí você entra nos detalhes mesmo, tá? Porque o que está se pretendendo fazer no Brasil, que é evitar esse diferimento, né? Esse atraso do pagamento do imposto aqui só para o momento em que a pessoa física tira o dinheiro da empresa, acontece na maioria dos países do mundo já. Nos Estados Unidos tem desde 1962 essa regra antidiferimento, como a gente chama, tá? Então, vai acontecer um dia, gente. Não dá para acreditar que o Brasil vai continuar defasado nessa regra, favorecendo pessoas que têm essa estrutura. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade, né? Aí a gente tem 2 situações de MP, a MP 1171 e a 1172, que acabaram essa semana, coincidentemente, se integrando. E aí o Vitor vai falar um pouquinho mais o que muda, então. Só complementando o que a Cris trouxe, essa questão da tributação do lucro de forma antecipada era uma característica de países desenvolvidos, que fazem inclusive parte da OCDE.
A gente está há 10 anos implementando isso. A gente até brinca, fala, o benefício do sistema offshore não está necessariamente no diferimento. Está na proteção patrimonial que a Cris trouxe, está na possibilidade de você fazer um processo sucessório de acordo com seus desejos em vida. Tem muitos outros benefícios que faz sentido você ter uma offshore. E a medida, inicialmente, 1171, trazia o conceito de empresa controlada no exterior. Então, toda empresa controlada no exterior por um contribuinte brasileiro teria que tributar o lucro, mesmo que não distribuído, via a nova sistemática que vai de 15% a 22,5%. Tá? Qual que é a vantagem de fazer, mesmo que fazendo essa tributação do lucro antecipado, é vantajoso você utilizar offshore? Porque você, dentro da offshore, você compra e vende ativos, alguns com prejuízo, outros com lucro. Quando vai para demonstrativo de resultado da empresa, esse lucro, você deduz os prejuízos que você realizou também. Então, você acaba podendo compensar o prejuízo realizado entre diferentes ativos que compõem a sua carteira. Então, vai sair o lucro líquido que vai respeitar a nova sistemática se a medida provisória for aprovada. O que aconteceu essa semana foi que temas que estavam sendo discutidos na medida provisória 1171 foram incluídos na medida provisória 1172, que estava com a tramitação um pouquinho mais avançada. E aí teve o relatório aprovado, agora vai para o Congresso Nacional para apreciação no nível da Câmara de Deputados e Senado. Então, acho que hoje, para fins de empresa, a novidade é a tributação do lucro, mesmo que não distribuído, que é a ideia de acabar o conceito do diferimento do imposto. Tá? E aí, até dia 28 de agosto, a gente vai saber o que aconteceu. Em breve, né? Então, aí a gente conversa de novo. Porque não, exato. Aí eu já vou convidar vocês aqui de novo para a gente conversar e entender como é que ficou, né? Se mudou alguma coisa ou não. Exatamente. Maravilha. No caso dessa questão da offshore, até uma pergunta aqui, então, ainda assim, se tiver tributação e não tiver mais o diferimento, é só sobre lucro, sobre as operações lá dentro, né? E não sobre a variação total do montante, como a gente tinha conversado na pessoa física. Tem uma discussão, tá, Ju? Na verdade, na MP 1171, dava-se a entender que poderia ter, e essa era a intenção do redator mesmo. Uhum. Depois, a gente até participou diretamente com o redator da MP original para explicar como é o conceito americano, porque a base da MP 1171 foi a tributação americana, então a gente participou ativamente nisso, e ele entendeu que realmente não é esse o caso. Porém, na 1172 veio um pouquinho diferente, mas não esclareceu, tá? Então a gente vai ter que esperar para ver como vai sair, se vai sair e como é que a Receita Federal vai se manifestar nesse ponto específico. Tá nebuloso, eu diria ainda, tá bom? Esse tema, quando estava sendo tratado na 1171, tinha uma emenda, número 28, que trazia esse conceito de não tributação do valor do não realizado. Igualando física e jurídica nesse sentido, entendeu? Que é o que a gente conseguiu contribuir na formação do texto. Perfeito. Bom, então, obviamente, existem algumas dúvidas, a gente não sabe se não vai ser aprovado, né? Se vai passar do jeito que tá, se vai ter alguma mudança, então... Tem menos de 30 dias. Exato, falta pouco. Cenas dos próximos capítulos. Falta 18 dias, vamos esperar um pouquinho e aí a gente grava já com a coisa mais certa. É isso, então já fica aqui o convite, né, pra gente fazer uma nova conversa, caso tenha alguma mudança, tá, pessoal? Vocês querem trazer mais algum ponto, algo que ficou faltando eu vou trazer falar? algumas novidades da Astrid, posso? Pode, claro. Efetivamente, mas todos os clientes da Avenue que a gente conversa também querem investir em imóvel, que já vinha na nossa esteira de desenvolvimento e é o segundo produto que a gente vai ter agora na plataforma, investimento em imóvel nos Estados Unidos. Desde a abertura de uma LLC ou de uma Corp, a declaração de imposto de renda americana sobre o aluguel ou a venda, tudo isso a Astrid vai fazer também a um preço super acessível e nessa agilidade que o pessoal já acostumou e está admirando pra caramba, né? E outra coisa, a gente também está expandindo agora para Portugal. Então, a gente está abrindo a Astrid em Portugal no segundo semestre. O primeiro serviço vai ser para brasileiros que querem mudar para Portugal. É um planejamento pré-migratório de residente não habitual, que é um incentivo fiscal bem legal que tem lá. Então, isso tudo está acontecendo. Que legal. Tem muita coisa para vir ainda pela frente. A ideia é que a Astrid tenha aí um guarda-chuva de tributação internacional muito grande em vários países. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem para esse ano. E aí, o próximo, ano que vem, a gente conta. Não, maravilha, que legal. Muitas novidades. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada, Ju. Né? Pô, um parceiro super importante aqui pra gente, tem ajudado muito. E queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi super esclarecedor, né? É um tema que o pessoal quer muito saber, tem dúvidas, então quanto mais a gente puder falar e trazer, né, os especialistas para, de fato, virem embasados, trazendo todas as informações, isso é muito, muito importante. Então, muito obrigada. Espero vê-los numa próxima aqui em breve, com certeza. É isso, muito em breve. E obrigada, pessoal, foi um prazer tê-los aqui. Igualmente. Nós agradecemos. Obrigada Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer, conte com a gente. Maravilha, pessoal, é isso. Até uma próxima.